escapar o nome da mulher de Clovis. Quer dizer, nada precisa recear. Qual o seu nome? Nelson. Nada precisa recear, Nelson. Somos pessoas bem-intencionadas e quanto ao que queremos, sinto não poder lhe dizer porque é um assunto muito particular. Vai nos dar o endereço? Pergunta Helena. Pode confiar em nós. Bem, penso que sim. Como disseram há pouco, não será difícil localizar. Venham, vou lhes ensinar o caminho. Dizendo isso, Nelson escreve o endereço no papel e sai com elas à rua para lhes indicar o caminho a percorrer. 62. Eu estava esperando por vocês, diz Dona Alice, no portão de sua casa, assim que Helena e Marta chegam. O funcionário de seu marido telefonou-lhe, informando-a de nossa chegada. Sim. O que desejam? Gostaríamos muito de conversar com a senhora, Dona Alice, diz súplice, Helena. Por favor, nos atenda. A respeito do quê? De Lelis, responde Marta. Lelis? Não conheço ninguém com esse nome. Nesse momento, as moças percebem que, realmente, a mulher não poderia conhecer ninguém com esse nome, pois Lelis não poderia ter lhe informado, já que perdera a memória. Bem, esse é seu nome verdadeiro. Acontece que esse moço perdeu a memória e não sabemos com que nome está sendo tratado agora. A mulher percebe tratar-se de Luar e não consegue disfarçar o ar de preocupação que se lhe estampa no rosto. Quem são vocês? Somos amigas dele e estamos tentando encontrá-lo. Seus pais, sua irmã e seus amigos estão muito aflitos com o seu desaparecimento. Precisamos encontrá-lo porque, pelo que fomos informadas, encontra-se ele perseguido por um homem que deseja eliminá-lo. Dona Alice não sabe o que dizer, o que fazer naquela situação. Se, pelo menos, Clovis estivesse ali, por favor, Dona Alice, suplica Helena. Confie em nós. Sabemos que, talvez, a senhora esteja com medo de dar informações sobre ele, pois deve saber mais que nós sobre o que lhe esteja acontecendo, mas se a senhora puder me ouvir com atenção, tenho certeza de que acabará nos dando um voto de confiança. Pode crer. Só queremos o seu bem. A mulher pensa um pouco, percebe a aflição da moça e toma uma decisão. Entrem aqui em minha casa. Vou ouvi-las. Muito obrigada, Dona Alice. Que Deus a abençoe. Entram, então, na casa de Dona Alice, que as convida a sentarem-se num sofá da sala, enquanto ela coloca uma cadeira na frente delas, sentando-se também. Vocês podem falar agora. Bem, Dona Alice, diz Helena traço, somos amigas de infância de Lelis e vou lhe confessar uma coisa muito importante que a senhora, como mulher, vai perceber a sinceridade com que lhe falo. Eu amo Lelis. Nunca tive coragem de revelar isso a ele, mas eu amo muito. Talvez agora, depois dessa situação difícil. Quer dizer, quando o encontrarmos, eu tenha coragem suficiente para lhe revelar isso. Sabe, o médico diz que o retorno da memória dele é apenas uma questão de tempo. E é em nome desse amor que eu lhe peço, ajude-nos a encontrá-lo. Antes que aqueles que o querem prejudicar o encontrem primeiro, completa Marta. Vocês conhecem os pais dele? É lógico. Moramos na mesma cidade e praticamente fomos criados juntos. Nossos pais são muito amigos dos pais dele. Nós frequentamos o mesmo centro espírita que ele. E vocês têm alguma ideia de quem está querendo eliminá-lo e o porquê disso? Não, Dona Alice, responde Helena traço, não sabemos. Mas temos certa desconfiança, diz Marta. Desconfiam de alguém? Marta, por favor, pede Helena. Não podemos sair por aí desconfiando das pessoas. E eu não creio nessa sua desconfiança. Não sei, não, Helena. Por favor. Não se fala mais nisso, Helena. Se uma de vocês tem alguma desconfiança, seria bom que falasse à polícia para que ela investigasse. Penso não ser o caso, diz Helena. Dona Alice, pelo pouco que nos falamos até agora, deu para perceber que a senhora conhece Lelis, tendo em vista que não se mostrou nem um pouco surpresa com a nossa conversa. Sim. Eu conheço um rapaz, mas não com esse nome. Com essa história, sim. Hoje ele se utiliza de outro nome. E qual é esse nome? A senhora sabe para onde ele foi, Dona Alice? Pergunta Helena, aflita pela resposta. A mulher abaixa a cabeça, pensa um pouco e fala,
Vocês estão me colocando numa situação difícil. Muito difícil. Por quê? A senhora precisa confiar em nós. Luar não queria que falássemos nem com a polícia sobre isso. Luar? Pergunta Marta. O que foi que eu disse? Pergunta, por sua vez, Dona Alice, percebendo que, sem querer, deixar escapar o nome do rapaz. A senhora disse que Luar não queria que falassem com a polícia. Quem é Luar? É o nome que Lelis está usando. A mulher fica um pouco desconcertada até que resolve falar. Afinal de contas, já estava confiando naquelas moças ali à sua frente, principalmente em Helena. Luar Peregrino. Luar Peregrino. Exclama, agora, Helena. Sim. Esse é o nome que ele está usando, se é que estamos falando sobre a mesma pessoa. Mas de onde tirou esse nome? Dona Alice conta, então, às moças, tudo que sabe sobre ele, inclusive que é espírito e que, até agora, ela e Clovis não sabem como foi que ele desapareceu na noite em que os homens que estavam atrás dele, cercaram a sua casa, mas a polícia que trocou tiros com eles. Diz que uma outra pessoa ainda irá lhes contar como foi que ele conseguiu escapar sem ser notado. Mas a senhora sabe para onde ele foi, não sabe? Sei. Por favor, conte para nós, Dona Alice, pede Helena, ansiosa. A mulher pensa um pouco, olhando ora para uma, ora para outra das moças, até que resolve se pronunciar. Penso que devo consultar meu marido antes. Do que a senhora tem medo, Dona Alice? Pergunta Marta. Será que ainda não percebeu a nossa intenção, a nossa sinceridade? Percebo que vocês estão sendo sinceras e não consigo ver maldade em seus corações, mas não gostaria de tomar uma decisão dessa sem falar com meu marido primeiro. Aliás, gostaria que vocês falassem com ele. E quando ele volta de viagem, Dona Alice? Hoje à noite. A senhora não acha que cada minuto que passa possa ser decisivo? Temos certeza de que neste mesmo momento, deva existir alguém que está à sua procura. Sei disso, mas sei também que ele deve estar em segurança. Como a senhora pode ter tanta certeza? Ele está bem escondido? Me desculpem, mas não vou lhes dizer nada antes de falar com Clovis. Está bem, Dona Alice. Não vamos insistir mais. Quando poderemos vir conversar com seu Clovis? Hoje à noite. A que horas? Venham por volta das 9 horas da noite. Conversarei com ele primeiro. Por favor, Dona Alice, procure passar para ele a boa impressão que, acredito, a senhora está tendo de nós. E, mais uma vez, confie em nossa boa intenção. Está bem. Voltem aqui à noite. Voltaremos, sim, Dona Alice, diz Helena. Vamos, Marta? Vamos. E Deus lhe pague, por enquanto, Dona Alice. Até mais. Até mais. As moças saem da casa bastante satisfeitas com a conversa que tiveram, pois percebem que a mulher acreditou nelas. O que faremos agora? Acho melhor procurarmos uma hospedagem em algum hotel da cidade. Vamos, então. À noite, voltaremos para falar com seu Clovis. Devemos telefonar para seu Alcides. Vamos falar primeiro com o marido de Dona Alice. Depois telefonaremos a ele. Vão ficar muitos dias aqui na cidade? Pergunta o atendente do hotel. Penso que só esta noite, responde Marta. Vou levá-los até o quarto. O homem acompanha as moças até o quarto 23. Vou tomar um banho, Marta. Pode ir, Helena. Depois eu vou. Depois do banho, descansam um pouco e vão até um pequeno e simples restaurante para almoçarem. Já são quase 4 horas da tarde. Não vejo a hora de falarmos com Clovis, Helena, comenta Marta, à mesa do restaurante. Estou muito apreensiva. Não se preocupe. Tudo vai dar certo. Fique tranquila. E se Clovis não nos der nenhuma informação, nós o convenceremos. Tenho certeza de que ele vai perceber que estamos dizendo a verdade. Tomara. E o que faremos depois? Bem, se ele nos disser para onde Lelis foi, entraremos em contato com seu Alcides e rumamos para o local. Penso que talvez tenhamos que convencer outras pessoas, sabe? Se preciso for, nós o faremos. Será que ele está muito longe? Não tenho a mínima ideia. Peço a Deus que ele tenha encontrado um bom lugar para ficar e que tenha ficado por lá. Assim poderemos encontrá-lo mais rapidamente. Que Deus nos ajude.
63. Nesse mesmo momento, Luar encontra-se descansando em seu quarto na fazenda. É segunda-feira, 6 horas da tarde. Alguém bate à porta. Luar atende e depara-se com uma mulher, jovem ainda, cerca de 20 anos de idade. Boa tarde, cumprimenta a jovem, um pouco inibida. Posso falar com você? Seu nome é Luar, não? Sim. Esse é o meu nome, mas entre, por favor. Foi seu Brandão quem me aconselhou a vir lhe falar. Sente-se nesta cadeira, por favor. Seu nome, Letícia. Pois muito bem, Letícia. Em que posso lhe ajudar? Pergunta Luar, sentando-se na beirada da cama. A moça permanece por alguns segundos pensativa e os olhos começam a ficar brilhantes, com uma lágrima teimando em brotar. Ela tenta disfarçar, mas não o consegue, enxugando-a, discretamente. Você me parece estar com algum problema, Letícia. E estou sim, sabe. Eu tenho grande respeito para com Dona Dulce, esposa de seu Brandão, e quando me vi na situação difícil em que me encontro, procurei-a para me aconselhar. Foi quando seu Brandão, que estava presente e ouvir a minha conversa com sua esposa, aconselhou-me a procurá-lo. Disseram que você teria um bom conselho para me dar. Posso tentar ajudá-la dentro das minhas possibilidades, Letícia. Mas de que se trata? Eu estou grávida, revela a moça num repente. Luar olha fixamente para ele e fala calmamente. Meus parabéns, Letícia. E você está bem, fisicamente? A moça mostra-se encabulada perante a reação dele e continua. Fisicamente eu estou bem. Penso que tenho engravidado há mais de 2 meses. E qual o problema, então? Pergunta Luar, já imaginando do que se trata. O problema é que sou solteira. Meus pais não sabem de nada ainda. E o seu namorado? Ele também está muito assustado. Assustado, sim. Ele acha que é muito cedo para isso e também não pretende casar-se já. Vocês se amam? Não sei, responde a moça, um pouco chateada com a própria resposta. Tudo não passou apenas de uma aventura, não é? É. Mais ou menos isso. E você me procurou? Bem, como já disse, foi seu Brandão e Dona Dulce que me pediram para procurá-lo. Aliás, nem sei por que fui falar com ela e concordei em vir falar com você. É que eu não quero ter esse filho. Sou muito jovem ainda. Meus pais não sabem de nada. Eles sofreram muito com tudo isso Nesse instante, Letícia não consegue conter as lágrimas. Tenha calma, Letícia, pede calmamente Luar. Tudo vai se resolver a contento. Mas como? Só mesmo um aborto poderá resolver este meu problema. Aborto, isso mesmo. Um aborto. E quem faria isso, Letícia? A moça enxuga as lágrimas, procura se acalmar um pouco, e responde, tem uma vila a alguns quilômetros daqui, onde uma mulher faz esse tipo de trabalho. E você tem ideia do risco que correrá? Sei e não me importo. Sou uma moça forte e tenho a certeza de que nada irá me acontecer. Talvez nada lhe aconteça agora, Letícia. O que quer dizer com isso? Quero dizer que você um dia terá que prestar contas com a sua própria consciência. Como assim? Letícia, você não percebe que estará impedindo a vinda de uma criança para este mundo? Não percebe que ela já existe? Um feto. Sim, um feto. E o que você pensa que é um feto? Dona Dulce me disse que você é espírita e que os espíritos reencarnam como crianças. É verdade? É verdade, sim, Letícia, e vai ser por aí que vou tentar demovê-la dessa loucura que pretende fazer, mas, antes, quero que faça um exercício de imaginação. Preste bastante atenção. A moça se remexe na cadeira e fica atenta. Luar pensa um pouco para definir como fazer aquilo que considera um bom método para as pessoas que se encontram com problemas, um exercício de imaginação. Já utilizara quando do episódio de seu Armando e Adilson, o rapaz andarilho. Roga auxílio aos espíritos, chegando a vislumbrar Cláudia ao seu lado, como sempre, a lhe sorrir. Diga-me uma coisa, Letícia, você gosta muito da sua mãe? Eu a amo muito, Luar. Minha mãe sempre foi uma criatura maravilhosa, sempre me dando atenção e carinho. Muito bem. Agora, me diga o seguinte, até onde você consegue lembrar-se de sua infância? Quer dizer, algum acontecimento muito antigo. O mais antigo que possa se lembrar, de minha infância.
Bem, eu tenho uma memória muito boa. Deixe-me ver. Consigo lembrar-me. Sim. Sabe, chego a recordar de um fato quando eu deveria ter, talvez, uns 2 anos. Bem, na verdade não sei se estou realmente me lembrando ou esteja apenas imaginando isso de tanto que minha mãe me contou, sabe? Penso que, às vezes, confundimos imaginação com recordação. Mas tudo bem, Letícia. Conte-me o que foi. Tenha sido esse fato uma lembrança ou não, ele aconteceu, não foi? Oh, sim. Mamãe sempre se recorda. Conte-me. Eu devia, como já disse, contar com uns 2 anos de idade, quando minha mãe teve que viajar com meu pai até a cidade e naquele tempo se viajava de carroça puxada por um cavalo, sabe? Diz minha mãe que, chegando na cidade, ela e meu pai entraram numa farmácia para comprar alguns remédios e me deixaram dentro de um caixote que, por acaso, havia nessa farmácia, para que eu não saísse andando. Sim, acontece que papai e mamãe se distraíram tanto com a conversa do farmacêutico, que se esqueceram que eu estava ali, pois era a primeira vez que ia com eles, e partiram sem mim, somente dando por minha falta já na metade do caminho. Meu Deus, como puderam se esquecer de você? Pergunta Luar, assombrado com aquele acontecimento e, ao mesmo tempo, divertindo-se com aquela história. E daí? O que aconteceu? Quando perceberam, papai colocou o cavalo em disparada de volta à cidade. Quando chegaram na farmácia, o caixote não estava mais lá e levaram o maior susto, apenas se acalmando ao ver o farmacêutico, com um largo sorriso nos lábios, anunciar que eu estava com sua mulher no interior da farmácia, que era onde moravam. Papai e mamãe ouviram o meu choro e correram para dentro atrás de mim. Hoje eles contam essa história achando graça, mas dizem que nunca passaram tamanho sofrimento e angústia do que naquele dia, principalmente no momento em que não encontraram mais o caixote. E você não sabe se lembra disso ou se apenas imagina de tanto a sua mãe lhe contar, não é? É isso mesmo. Muito bem, Letícia. Este acontecimento veio mesmo a calhar. Não entendo. Você vai entender. Agora, Letícia, seja lembrança ou não, quero que feche os olhos e imagine-se dentro daquele caixote. Você consegue? Sim. Já fiz isso por algumas vezes. Procure, de dentro desse caixote, ver sua mãe sendo atendida no balcão da farmácia. Estou imaginando e, inclusive, consigo vê-la como se a estivesse olhando debaixo, de acordo com o tamanho que eu tinha naquela época. Nesse momento, Cláudia e os outros espíritos que acompanham, inspiram-na para que consiga ver-se naquela situação. Você sente vontade que ela pegue no colo? Sim. Gosto muito de aninhar-me em seu colo. E agora? O que acontece? Ela se vira e sai por uma porta sem olhar para mim. Junto com meu pai. E você? O que sente? Insegurança. Mamãe sumiu de minha vista. E o que faz? Fico olhando para a porta, na esperança que volte. E ela não volta. Não. Vejo a carroça ser manobrada na rua para retornar e minha mãe que parte sem olhar para mim. E então? Começo a chorar e um homem me pega no colo. Não gosto do cheiro dele. Cheiro? Um cheiro forte. Deve ser de remédio. O farmacêutico, sim. Daí ele me entrega a uma mulher. Por um segundo, chego a pensar que é mamãe, mas percebo que não é. A mulher me balança muito em seu colo. Quer que eu pare de chorar, mas não consigo. E depois? Estou muito desesperada. O que pensa de sua mãe? Sinto uma infelicidade, uma tristeza, um desespero muito grande por ela ter me abandonado. Agora ela chegou. Sim, mamãe chega e me toma nos braços e sinto uma grande felicidade. Abraço ela pelo pescoço e ela me beija as mãozinhas. Sabe, apesar de meu tamanho, percebo preocupação nela e isso me deixa mais feliz ainda, porque sinto que ela me quer. Muito bem, Letícia. Pode abrir os olhos. Letícia obedece e grossas lágrimas lhe rolam pela face. Por que estamos fazendo isso? Pergunta a moça. Eu vou lhe explicar, diz Luar. Preste atenção. Você passou por todo esse sofrimento porque amava muito sua mãe, não é? Sim. E sentia-se segura junto dela. Muito. Até hoje. Vamos analisar o que aconteceu naquele dia. Pelo que posso lhe explicar, você imaginou que sua mamãe a houvesse abandonado, não é mesmo?
Era o que sentia, sim, principalmente, depois desse exercício de imaginação. Pois muito bem. O que quero que entenda é que um filho, Letícia, mesmo que seja um feto ainda, como você mesma disse, já sente um grande carinho pela mãe que obriga em seu ventre, sabe? Verdade, pode acreditar. Não somente sente um grande carinho, como também uma grande segurança. E o que é mais importante, quer nascer e quer, instintivamente, ver o rosto de sua mãezinha. Letícia não consegue novamente conter as lágrimas e passa as mãos pelo ventre. Isso mesmo, minha irmã. Acaricie seu filho. Ele vai gostar muito. Ele, quando digo ele, estou me referindo a um bebê que pode ser um menino ou uma menina, como você já foi, e que está sentindo essa sua carícia. Meu bebê. Agora, imagine você tirando a vida dele. O que será que irá sentir? Será que não vai sentir nada? Não irá perceber que você não o quer? Meu Deus, você acha que ele está aí por mero acaso, Letícia? Talvez não devesse estar sendo gerado agora. Talvez os planos do alto fossem para que viesse a ser gerado mais tarde, mas você, na sua inconsequência, adiantou a sua vinda. E o que deve fazer? Por acaso acha que ele não viria um dia? Pensa que o espírito que vai se reencarnar tem culpa do que aconteceu? Se quer saber, nem em casos de estupro, deve-se tirar a criança, pois ela nada tem a ver com aquele ato, pois pode ter plena certeza, foi com a permissão de Deus que ela está sendo gerada. Mesmo que o pai seja um bandido, um estuprador, isso não significa que a criança assim o seja. Ela é um espírito que já viveu por muitas vidas passadas e pode ter certeza de que ela tem muito a ver com a mãe. Nada acontece por acaso neste mundo de Deus, Letícia. Será mesmo? Pode acreditar, minha irmã. E ainda vou lhe dizer mais, quando essa criança nascer e se aninhar em seus braços, a chamar de mamãe, procure imaginar-se sem ela. Tenho plena certeza que agradecerá a Deus pelo fato de não lhe ter abortado a vida. Imagine isso. Não quero mais abortar. Não quero. Quero o meu filho, Luar. Quero o meu filho, exclama a moça, soluçando e acariciando o ventre. Assim é que se fala, Letícia, diz Luar, também muito emocionado e agradecido a Cláudia e seus companheiros ali presentes que lhe deram tanta inspiração e conte isso à moça. Os espíritos é que me ajudaram a entender tudo isso, Luar? Sim. Qualquer pessoa quando se encontra bem intencionada, como eu estava em lhe ajudar, sempre recebe a visita benfazeja dos espíritos para o auxílio que se faz necessário. E como vou fazer com minha mãe e meu pai, Luar? Conte-lhes a verdade e tente convencer seu namorado quanto a terem esse filho. Convenço-o a assumir a paternidade dessa criança e trabalhar e lutar por ela. É o que vou fazer. Vou falar com ele primeiro e qualquer que seja a sua decisão, falarei com mamãe e papai. Meu filho nascerá e farei de tudo para que ele seja feliz. Que Deus a abençoe, Letícia. Que Deus a abençoe a essa criança, mas um nosso irmãozinho que vem ter nesta escola da vida. 64. Quer dizer que esta é a escada que dá para a masmorra? Pergunta Cegadas a Crota. Sim. E Rufus não quer que desçamos por ela. Isso mesmo. Muito bem. Quero que me mostre, agora, o aposento no qual não devo entrar. É por aqui, diz Crota, indicando um extenso corredor que se abre numa antessala no final. Aquela é a porta. Quando se aproximam mais um pouco, 6 guardas apontam armas ameaçadoramente para eles. Afastem-se. Estou apenas mostrando o lugar por onde este colaborador de Rufus não pode transitar. Por ordem dele. Já viram o bastante, insiste o guarda, ameaçando-os novamente. Cegadas e Crota afastam-se, retornando pelo mesmo caminho. Crota, você sabe quem está lá dentro? Não posso falar nada, chefe. Rufus me proibiu, pois acho melhor você falar, porque se eu descobrir irei descobrir, direi a Rufus que foi você quem me falou. Não faça isso, não. Rufus me castigará. Por favor. Já lhe disse, ou você fala ou, quando eu descobrir, mentirei a Rufus dizendo que foi você quem me contou. Crota sente-se acuado e muito assustado. Pois percebe que Cegadas é muito frio quando ameaça e aqueles que assim o fazem, cumprem. Se eu lhe contar, não falarei nada a Rufus e ainda terei você em alta conta. Não se esqueça de que está trabalhando para mim. Está bem.
Não tenho mesmo outra saída. Vevila vive naquele aposento. Vevila. Eu já desconfiava. E Damiana? Crota sabe que, da mesma maneira, não poderá se negar a falar a verdade às cegadas, pois ele é muito perigoso. Essa se encontra na masmorra. Quem cuida dela? Otávio. Otávio. Eu odeio. E ainda vai me pagar caro, esbraveja cegadas, cheio de ódio. Que mais deseja ver? A sala das armas. Venha. E assim cegadas percorre aquela fortaleza, conhecendo todos os caminhos e passagens. Agora, amedrontado, Crota lhe mostra tudo, pois percebe que se mentir, será muito pior quando for descoberto. Decide que assim o fará, procurando ficar do lado de cegadas, principalmente ao perceber que a sua intenção, na verdade, ia de derrubar Rufus e tomar a fortaleza para si. Prefere, então, ser seu aliado. Chefe, gostaria de auxiliá-lo na escolha dos combatentes. Conheço um por um. Cegadas olha meio desconfiado para ele. Gostaria que soubesse que serei um seu colaborador bastante leal. Por que está se oferecendo dessa maneira? Pergunta Cegadas, ainda cismado. Porque imagino que, no final de tudo, poderei ser bem recompensado. E o que o faz pensar assim? Porque sou um dos mais antigos daqui e conheço coisas que nem mesmo Rufus conhece. Como ele não conhece? É a sua fortaleza. Rufus não foi o primeiro a comandar esta organização. Não. Não. Esta fortaleza foi tomada por ele à força. Entendo. E porque você conhece coisas que ele não conhece. Simplesmente porque quando ele chegou, eu já estava aqui e fui escolhido por ele para colocá-lo a par de tudo. E você não fez isso? Não completamente. Existem segredos aqui que somente eu conheço. Eu os guardei como um trunfo para mim. Que tipo de segredos? Principalmente os das passagens secretas. Passagens secretas? Sim. Existem muitas passagens secretas nesta fortaleza. Isso está começando a me interessar. E me revelará onde se encontram. Nem todas, chefe. Eu irei informando quando houver necessidade e, obviamente, não revelarei todas. Você é bastante sagaz. Apenas cuido de minha segurança. Sei que, enquanto precisar de mim, estarei protegido. E como vou saber que não está mentindo? Vou lhe mostrar uma delas. Dizendo isso, Crota começa a caminhar por um outro corredor até chegar defronte de uma parede que parece impedir a passagem de qualquer um. O que vai fazer? Afaste-se um pouco e, por favor, vire-se de costas. Cegadas obedece. Crota desloca uma pedra que destrava uma tranca, permitindo que a falsa parede gire sobre um eixo, como se fosse uma porta que dá para uma continuação do corredor. Ao abrir, ela impede a visão da pedra deslocada. Pode se virar agora. Cegadas volta-se e se assombra com aquilo. Mas é uma passagem secreta, mesmo, sim. E como você abriu? Este é um dos meus segredos, chefe. Venha, vou lhe mostrar uma coisa, diz Crota, transpondo a passagem, no que é seguido por Cegadas. Ao passarem, Crota fecha a parede novamente, ouvindo-se um estalido da tranca. Mas isto é fantástico. Onde vai dar esta passagem? Siga-me verá. Cegadas segue Crota por cerca de uns 100 metros, num corredor com algumas esquinas até chegarem ao final onde uma parede possui uma portinhola de correr. Crota faz sinal para que Cegadas fique em silêncio e, deslizando a pequena porta, esta dá acesso a um buraco de cerca de uns 10 centímetros de diâmetro. No interior dessa cavidade existem algumas peças de vidro que funcionam como uma lente grande angular. Crota, então, olha por ela e faz sinal para que Cegadas o imite. Olhando pelo orifício, este vê a sala onde teve a conversa com Rufus. Por causa da lente, consegue avistar quase toda a largura do aposento. Rufus encontra-se sentado numa grande mesa de reuniões e examinando uns pergaminhos que parecem bem antigos. Não se contém e cochicha no ouvido de Crota. Dá para se ouvir as vozes lá de dentro. Crota puxa um pouco mais a portinhola, descobrindo, agora, outra abertura, fazendo, então, um sinal mais veemente para que Cegadas não fale. Rufus, nesse momento, acabara de ler o pergaminho e dá um soco na mesa, parecendo revoltado com alguma coisa. O som é perfeitamente audível. Crota, então, fecha a portinhola e convida Cegadas a segui-lo,
percorrendo de volta o caminho pelo corredor. Mas é fantástico, Crota! Exclama, após saírem da passagem secreta. Dá para se ouvir o que falam. Perfeitamente. Você precisa me ensinar como fazer para abrir esta passagem. Quando quiser ou for necessário, virei com você até aqui, chefe. Certo, concordas, Cigadas, um pouco contrariado, pois percebe que se encontra nas mãos daquele ser que ele considera desprezível. Mais tarde, haverá uma reunião de Rufus com seus imediatos. Aqueles que me procuraram. Sim. Faros e os outros. E viremos ouvi-los. Penso que seria muito bom. A que horas? Eu avisarei. Agora, se me permite, eu o levarei até os seus aposentos. Aposentos para mim? Sim, Rufus mandou que o instalasse. Então, vamos. Mais tarde, Crota leva Cegadas para espionar a reunião que Rufus fará com Faros, Pórcio, Osias, Enoque e Ludolfo. Na verdade, todos já estão presentes na sala e Cegadas fica a observá-los e ouvi-los. Tanto o orifício com as lentes, quanto utilizado para ouvir as vozes, encontram-se devidamente disfarçados, do lado do aposento de Rufus, como peças de metal de um grande escudo chumbado à parede. Esse escudo, além desses enfeites de metal, possui a escultura em relevo de um grande corvo negro, símbolo da Legião dos Corvos. Você trouxe Cigadas até aqui, Rufus? Pergunta a Faros, que somente há pouco ficara sabendo da notícia. Mas para quê? Simplesmente para fazer o trabalho que vocês não conseguiram até agora. E acha que ele é melhor que nós, Rufus? Pergunta Enoque. Para ser melhor que vocês não é preciso muita coisa, berra Rufus. Não passam de um bando de incompetentes. Você pensa que é fácil vencer Luar, Rufus? Pergunta Osias. Ele parece uma rocha e ainda tem a proteção daqueles malditos das luzes, pois tenho certeza de que Cegadas irá resolver esse caso para mim. E o que ele ganhará em troca? Nada. Nada. Quando terminar o serviço, eu o expulsarei daqui. E ele quererá se vingar em nós, não é, Rufus? Você me parece com medo, Ludolfo. Não temos medo de ninguém, Rufus, esbraveja Faros. Mas nos diga, como conseguiu que colabore? Muito simples, roubei-lhe Damiana. O quê? Roubou a dele? Sim. Ou pensam que não faço nada pelo fato de não sair daqui? Sou muito inteligente, não sabem? Mas como conseguiu fazer isso? Rufus conta, então, o que planejou para raptar o espírito feminino. E onde ele se encontra agora? Pergunta Osias. Aqui mesmo nesta fortaleza. A quê? Por que o espanto? Não posso acreditar. Você o está hospedando? Sim. Quero mantê-lo sob as minhas vistas e, além disso, farei com que me informe como anda o seu trabalho sobre Luar. E quanto a nós? Vocês irão ajudá-lo. Ajudar Cegadas? E por que não, Faros? Porque eu e meus homens estamos nesse caso e não podemos admitir que um estranho venha nos dar ordens? Pois gostaria muito que colaborasse com ele. Você gostaria? Rufus olha para Faros com muito ódio no olhar e berra a plenos pulmões, não gostaria, não. Eu ordeno. Eu ordeno. Mas o que é que está acontecendo? Vão agora questionar minhas ordens? Cegadas fica satisfeito em vê-los cheios de animosidade uns para com os outros. 65. São quase 9 horas da noite de segunda-feira e Marta e Helena dirigem-se à casa de Clovis, como fora combinado com Alice, sua esposa. Estas são as moças, Clovis. Muito prazer, diz Clovis, cumprimentando-as. Queiram sentar-se? Obrigada, respondem. Alice já me contou sobre a visita de vocês hoje à tarde. Pelo que pude entender, querem encontrar alguém. Sim, responde Helena. Queremos encontrar Lelis. Quer dizer que seu verdadeiro nome é Lelis? Isso mesmo. Dona Alice nos disse que ele está sendo tratado por Luar. Sim, Luar peregrino. E ele estava bem, seu Clovis. Quero dizer como ele está se sentindo com esse problema. Luar é um moço bom. Muito educado e muito confiante nos desígnios de Deus. Não demonstrou estar desesperado com a situação em que se encontra. Apenas gostaria de recobrar a memória. Gostaria muito de saber se possui parentes,
mas teme utilizar-se de qualquer expediente para tentar se mostrar porque não sabe quem o poderá encontrar primeiro. Se aqueles que talvez o amem ou aqueles que o querem eliminar. Nós entendemos perfeitamente, seu Clovis, e é por isso que queremos encontrá-lo. Nós sabemos quais as pessoas que querem o seu bem. Inclusive nós mesmas, explica Marta. E se o senhor quer saber Helena que o ama muito? Minha mulher me disse isso também. E, então, seu Clovis, irá nos ajudar a encontrá-lo? O homem fica um pouco pensativo até que resolve fazer um teste com as moças. Vamos ver. Alice, por favor, apanhe aquele livro que Luar lhe deu. O Evangelho? Esse mesmo. Vou buscá-lo. Ele deu um evangelho para sua mulher? Sim. Está aqui, diz Dona Alice, voltando com o livro e entregando a Clovis. Muito bem, vocês disseram para minha esposa que são espíritas, juntamente com Luar. Isso mesmo. Clovis abre a primeira página interna do evangelho e pergunta às moças. Luar escreveu uma frase nesta página, dizendo que sempre a escreve antes de presentear uma pessoa com este livro. Vocês poderiam me dizer? Antes que Clovis termine de fazer a pergunta, Helena responde, ele sempre escreve, o Evangelho é a bússola espírito, é isso mesmo, confirma Clovis. Meu senhor, pede Helena, confie em nós. Sei que deve estar muito preocupado com a segurança dele, mas será que não percebe que estamos sendo sinceras? Alice olha para o marido com ar de cumplicidade para com as moças e diz, acho que podemos confiar nelas, Clovis. Muito bem. Mas digam-me, o que irão fazer quando o encontrarem? Bem, teremos que ter uma longa conversa com ele. Primeiro, teremos que conquistar a sua confiança. Depois, iremos, aos poucos, revelando-lhe a sua verdadeira identidade, falaremos de seus pais, de seus amigos, de seus parentes. Na verdade, não sabemos dizer qual irá ser a sua reação. Sabe, diz Helena traço, tenho muita esperança que ao nos ver, recobre sua memória ou, pelo menos, parte dela. Isso seria o ideal, diz Alice. Onde está Ellie, seu Clovis? Insiste Marta. Bem, na última vez que falou comigo, ele estava na casa de um amigo meu, Medeiros, numa cidade próxima daqui, mas já estava de partida. Pelo que sei, estava fugindo novamente. Medeiros estava enviando com uma carta para uma fazenda, cujo proprietário, de nome Brandão, o acolheria. Depois disso, não mais falei com ele. E com seu Medeiros? Com Medeiros, falei rapidamente e ele me informou que Luar já se encontrava devidamente instalado na fazenda e que até estava trabalhando e morando lá. Oh, meu Deus, que felicidade, exclama Helena, bastante emocionada. Precisamos ir para lá, agora mesmo. Agora mesmo. Onde fica essa fazenda, seu Clovis? Não conheço a localização, mas penso que não deve ser longe. O senhor não pode ligar para esse seu amigo, o Medeiros, e lhe perguntar onde fica esse lugar? É o que pretendo fazer. Diga-me uma coisa, seu Clovis, pede Marta, o senhor nunca teve a curiosidade ou interesse de ir até lá para saber como Luar se encontra, se está bem? Já tive, sim. Eu e minha esposa estamos muito preocupados com ele, mas Medeiros, quando me ligou, pediu-me que não o procurasse, porque eu poderia estar sendo vigiado. Entendo. Aliás, tenho certo receio de que vocês saiam daqui e sejam seguidas. Será, seu Clovis? Pergunta Helena. Nunca se sabe. E o que poderemos fazer, então? O homem pensa um pouco e responde, nós vamos dar um jeito. Vocês vão ver. Então ligue para esse seu amigo, o Medeiros, por favor. Vou ligar já. Dizendo isso, Clovis dirige-se até o aparelho telefônico, disca um número e fica aguardando. Não atende. É na farmácia, Clovis? Pergunta a Dona Alice. Sim. Este é o único telefone dele. Ele mora lá, seu Clovis? Pergunta Helena, bastante ansiosa. Mora. Vou ligar mais tarde. Deve ter saído. Talvez, alguma injeção. Acho que poderíamos ir para lá, não, Helena? Assim que o encontrarmos, pedimos para ele ligar para cá. O que acha, seu Clovis? E o senhor tenta mais tarde, também. Se quiserem fazer assim, penso que Marta tem razão, concorda Helena. Assim ganharíamos tempo. Que cidade é essa e como fazemos para chegar até lá?
A cidade é próxima daqui. Talvez uns 40 ou 45 minutos de viagem. E para chegarmos até a farmácia? Aí vocês terão que perguntar a alguém lá na cidade. Eu sei ir, mas para explicar daqui é um pouco complicado. A farmácia do Medeiros se localiza num bairro afastado, um bairro pobre, sabe? Inclusive, o Medeiros atende a muitos necessitados. Ele mesmo manipula uns remédios, na maioria, chás para alguns tipos de doença e distribui a eles. Deve ser um homem muito bom. Tem um grande coração, sim. Ele ajudará vocês. Mas o senhor tem que falar com ele. Ficarei tentando pelo telefone e, caso o encontrem, peçam para ele me ligar. Então nos ensine como chegarmos a essa cidade. É muito simples. Basta pegar a pista na direção norte. Direção norte. Sim. Ao contrário de onde vieram. Ah, sim. É a próxima cidade. Será fácil. Procurem pelo Medeiros da farmácia. Todos o conhecem. Não seria bom vocês entrarem em contato com os pais de Luar? Eles poderiam encontrar-se com vocês e irem juntos, sugere Dona Alice. Já pensamos nisso, minha senhora, responde Helena Traço, mas temo que algo aconteça e não quero que sofram mais. Assim que o encontrarmos, nós o levaremos de volta para casa. Agora, por favor, pede Clovis Traço, concordem com Luar. Ele é um rapaz bastante inteligente e sabe as consequências que poderão advir se não tomarem o devido cuidado. Fique tranquilo, seu Clovis. Vamos tomar o máximo de precaução. Bem, agora vamos tratar de uma maneira de vocês saírem daqui sem levantarem suspeitas, caso esta casa esteja sendo vigiada. O que faremos? Vamos até o meu barracão. Vou com o meu carro e vocês me seguem. Está certo, concorda Marta. As moças se despedem de Dona Alice e saem da casa com destino ao barracão de Clovis, seguindo com o automóvel. Lá chegando, ele pede às moças para descerem e entrarem no barracão. Não se é excesso de zelo de minha parte, mas não custa nada disfarçarmos, diz Clovis. O senhor tem razão. Bem, eu trabalho com produtos farmacêuticos e muitas mercadorias. Por isso, vou fechar algumas caixas vazias e colocá-las no porta-malas do carro de vocês. Entendi, seu Clovis, diz Helena. Se alguém estiver vigiando o senhor, pensará que somos simples compradoras. É isso? Isso mesmo. Clovis, então, coloca 2 caixas no porta-malas do carro das moças e despede-se dela, que partem de volta ao hotel. A intenção é seguir em viagem no dia seguinte, bem de manhã. 66. Já faz mais de 3 dias que o estamos procurando e nada. Mas será que não fazemos nada certo? Pergunta Romildo a seus homens, bastante revoltado com a situação. Desde sexta-feira à noite, quando Luar fugiu do centro espírita e apanhou o trem de carga, não conseguem nenhuma pista dele. Já procuraram pela cidade onde o trem parou, por toda a estação, pela estrada de rodagem e nada. Estamos sem sorte, mesmo, comenta Soares, sentado no banco de trás do automóvel, com o pé engessado. Não é questão de sorte, não, diz Aldo. O rapaz tem parte com alguma força oculta. Ele é espírita. Ora, deixe de bobagens, fala Rubens, por sua vez. O problema é que estamos querendo fazer um serviço limpo demais. Estamos sempre à espreita. Temos mais é que agir. Eu já disse isso a você, Romildo. Da próxima vez que o encontrarmos, vamos agir, a despeito de qualquer coisa, resolve Romildo, que já percebe que Rubens tem razão no que diz. Assim é que se fala, Romildo, anima-se Aldo. Vamos agir e receber logo o nosso dinheiro. Paulo já deve estar furioso conosco. Você falou com ele ontem à noite, não? Sim. Ele me ligou. E o que ele queria? Pediu-me para trocarmos de carro. Disse que aquele detetive particular, contratado pela família, aquele tal de Alcides, anotou o número da placa de nosso carro e entregou para o pai do rapaz. Mas, então, precisamos tomar logo essa providência, exclama Rubens. Não precisamos ter pressa. Paulo me disse que conseguiu contornar a situação, dizendo que era de um outro detetive que ele contratou. Sim, mas não sabemos o que poderá acontecer se, quando agirmos, alguma outra pessoa anotar também o número da placa. Rubens tem razão, Romildo,
diz Aldo. Esta noite, trocaremos de veículo. E o que faremos agora? Precisamos pensar. Aliás, isso é algo que temos feito muito pouco. Estamos correndo para lá e para cá, sem raciocinarmos um pouco. É verdade. Você não diz nada, Soares? Pergunta Romildo ao homem que vem mantendo-se em profundo silêncio. O que está acontecendo com você, hein? Não fala nada. Estou tentando raciocinar, enquanto vocês ficam a discutir, responde Soares, para disfarçar, pois tem medo de que acabem desconfiando dele. Na verdade, foi ele quem avisou Luar sobre o atentado que sofreria, arquitetando, inclusive, um plano de fuga, ou melhor, da pretensa fuga pelo trem de carga. O telefonema que Luar recebera aquela tarde havia partido dele. Você anda muito quieto, sim, diz Rubens. Soares não era mais o mesmo, desde que Luar lhe salvara a vida naquela noite e lera para ele a passagem do Evangelho onde Jesus nos ensina que devemos salvar os nossos inimigos. Aquilo o impressionara demais. Vamos raciocinar um pouco, então, resolve Romildo. Nós chegamos naquela cidade e ficamos de tocaia no centro espírita onde Luar fazia palestra. Eu fiquei vigiando pela janela e tenho certeza absoluta de que ele não me viu. Porque ele fugiu se não sabia de nossa presença. Você foi até lá, Romildo. Talvez alguém tenha desconfiado. Não acredito. Luar estava na fazenda e pelo que pude perceber, aquelas pessoas ficaram por lá até a hora de começar a reunião. E Luar trouxe a mochila, o que significa que já estava com a intenção de fugir. Talvez tenham ligado para ele lá do centro. Podem crer, não desconfiaram de mim. Creio que se ele pensasse que estávamos ali para eliminá-lo, talvez nem viesse para o centro. Não iria se arriscar a levar um tiro em plena palestra. Ele não iria imaginar que o esperaríamos terminar, sair do centro, para investirmos contra ele. Já teria fugido lá da fazenda mesmo, sugere Aldo. Eu também acho, diz Rubens. Ele parecia, realmente, saber que esperaríamos sair do centro. Mas como poderia ter toda a certeza se apenas nós sabíamos como iríamos agir? Eu já disse, ele é espírita, não é? Diz Aldo. Ora, Aldo, pare com essas bobagens, a não ser que alguém tenha ouvido a nossa conversa. Que tenha ouvido o que planejamos, fala Soares, tentando desviar o rumo da conversa. Já está começando a ficar preocupado. Ninguém nos ouviu, Soares. Mas como ele poderia ter tanta certeza de que não iríamos agir até que a reunião terminasse? Pergunta Rubens, indignado. E ele tinha essa certeza. Não iria se arriscar. Os homens ficam em silêncio até que Rubens, não conseguindo conter mais o que pensava, olha para Soares e lhe pergunta a queima-roupa, conte-nos uma coisa, Soares. É algo que ainda não consegui atinar, sabe? O que é Rubens? Pergunta o homem, preocupado e não conseguindo disfarçar essa preocupação, o que é prontamente notada pelos outros. Como conseguiu sair daquele buraco com o pé quebrado? Pelo que pude ver, aquela vala era bastante funda. Talvez uns 3 metros de profundidade. Já disse que não sei como consegui sair de lá. Fui me agarrando em algumas raízes e consegui safar-me dali. Por que está me perguntando isso? Porque estou achando você muito estranho depois daquele episódio. Estranho? Pergunta Soares, engolindo em seco. E você está me parecendo um pouco nervoso com esta pergunta que lhe fiz. Nervoso? Quem está nervoso? Você, Soares. Ora, pare com isso. Eu me lembro que assim que decidimos o que fazer à noite naquele centro, você se afastou de nós para ir até um bar e voltou mais de 1 hora depois. O que está querendo dizer com isso, Rubens? Pergunta rapidamente Soares, numa tentativa de mostrar indignação e revolta com que o outro estava a lhe acusar. Estou querendo dizer que você poderia muito bem ter avisado Luar, dispara Rubens. E vou mais além, você foi para um bar para os lados da estação. Será que não foi tomar informações a respeito do horário do trem de carga? Você está louco, Rubens. Por que eu iria fazer isso? Não sei, Soares, mas estou achando muito estranha essa história de alguém tê-lo empurrado para dentro daquele buraco e você ter saído sozinho dele. Sabe o que estou achando? Que você está de conluio com esse tal de Luar. Penso que você o está ajudando. Você deve estar ficando louco, mesmo, louco. E se quer saber mais,
Penso que ele lhe prometeu alguma recompensa se o ajudasse a descobrir quem ele é, porque é lógico que ele deve estar desconfiado que pode ser uma pessoa rica. E nós sabemos que ele é. O que foi que ele lhe prometeu, hein, Soares? O que foi que ele lhe prometeu, hein? Ninguém prometeu nada a ninguém. Então me diga o que você estava fazendo lá naquela noite. Por que resolveu ir sozinho atrás dele? Eu já expliquei a Romildo. Eu tentei convencê-lo a seguir por aquele caminho, mas ele não quis. Então eu fui sozinho e me empurraram para dentro daquele maldito buraco. Pois eu acho que está mentindo. Não me chame de mentiroso, berra Soares, sacando um revólver da cinta. Ei, pare já com isso, grita Romildo. Chega. Guarde o revólver, Soares, e pode apanhar suas coisas e cair fora. Como, cair fora? Foi o que você ouviu. Caia fora, antes que seja tarde. E por que eu? Por que não Rubens? Bem que poderia ter sido ele avisar o rapaz. Ora, seu. Chega. Já disse. Não se fala mais nisso. Soares, pegue suas coisas e vá embora. Sei que não foi o Rubens e não vou admitir que alguém do grupo saque uma arma contra o outro. Soares obedece e afasta-se, apoiando-se no par de muletas. No fundo, sente-se satisfeito que tudo tenha terminado dessa maneira. Mas será que ele fez uma coisa dessas? Pergunta Aldo. Porque se o fez, deveria ser punido. Não temos certeza, explica Romildo traço, mas na dúvida. Além do mais, não quero ver ninguém ameaçando o outro e, também, Soares já não estava servindo para mais nada com aquele pé quebrado. E se ele fizer algo contra nós? Ceder com a língua nos dentes? Não fará isso. Agora, vamos pensar sobre o que devemos fazer. Sabem o que acho? Pergunta Aldo. O quê? Estou chegando à conclusão de que Luar nem chegou a sair daquela cidade e nem daquele centro. Como? Penso que foi uma maneira de nos despistar. Afinal de contas, por que deixaria aquela mochila à vista? Será? Deve tê-la deixado naquele lugar para nos chamar a atenção. Depois, apanhou-a e fingiu sair do centro. Assim que percebeu que você não estava mais lá, Romildo deve ter entrado novamente. Sabe que acho que Aldo tem razão? Opina Rubens. Por que não o vimos correr até a estação? Acreditamos no que Soares nos disse. Vejam bem, se Luar tivesse fugido naquela hora, nós o teríamos visto, pois teria de correr em minha direção ou, então, na direção contrária, encontrando-se com vocês. Tem lógica. Se corremos em volta daquela quadra indo nos encontrar com você, como foi que ele sumiu? Nestas alturas, deve estar lá na fazenda. Nos fez de bobo mais uma vez. Com a ajuda de Soares, aquele traidor. Deveríamos castigá-lo. Vamos atrás dele, não percamos mais tempo com Soares e não devemos chamar a atenção. Você tem razão. Vamos voltar para aquela cidade e vasculhar tudo. Dizendo isso, Romildo, Aldo e Rubens entram no carro e dirigem-se para a cidade onde se encontra Luar. 67. Aqui está o seu primeiro pagamento, Luar, diz Gouveia, entregando-lhe um envelope com o dinheiro. Por favor, queira conferir. Luar confere o dinheiro, guardando no bolso. É terça-feira, dia seguinte ao da conversa de Marta e Helena com Clóvis. Está certo, Gouveia. Seu Brandão pediu que eu lhe perguntasse se está satisfeito com essa quantia. Gouveia, é mais do que mereço. Aliás, seu Brandão é muito generoso. E ainda tenho parte do dinheiro que seu Orlando, Clóvis e seu Medeiros me emprestaram. Luar retira, então, uma folha de papel do bolso e estende-a para Gouveia. O que é isto, Luar? Nessa folha está anotado tudo o que devo a eles. Gostaria que me ajudasse a fazer chegar às mãos deles o pagamento dessas dívidas. No caso de seu Orlando, o motorista que me deu carona, tirando-me da capital, você tem aí o nome do banco, o número da agência e o da conta bancária. Tem aí, também, o endereço de seu Clóvis e de seu Medeiros. Tome este dinheiro e, por favor, como já disse, devolva a eles. Com muito prazer, Luar, diz Gouveia, impressionado com a honestidade dele. Mas vai sobrar algum para você? Oh, sim, vai sobrar. Na verdade, pouco gastei do que me emprestaram, com exceção das passagens de ônibus, pouco gastei. E tenho muita coisa ainda.
Talvez precise comprar mais umas 2 camisas e alguma roupa íntima. Não preciso de mais nada. Nesse momento, chega Edgar no escritório com um recado para Luar. Luar, seu Brandão quer lhe falar. Obrigado, Edgar. Gouveia, se me dá licença. Vá lá. Não faça seu Brandão esperar. Luar encaminha-se até a sede da fazenda onde Brandão o espera na varanda da casa. Junto dele encontra-se um casal de meia-idade. Sente-se aqui, Luar. Quero que conheça seu Pereira e sua esposa, Dona Vera. Muito prazer. Meu nome é Luar. Já sabemos, diz o homem, apertando forte sua mão, enquanto a mulher o abraça com muito carinho, parecendo externar grande admiração por ele. Este casal quer lhe fazer um agradecimento, Luar. Agradecimento? Somos os pais de Letícia. Oh, sim, e como está ela? Graças a Deus e você, está muito bem. E viemos lhe agradecer pelo que fez por ela, pelos conselhos que lhe deu, diz a mãe. Ora, eu não fiz nada demais. Apenas aconselhei a fazer o melhor. Letícia estava muito angustiada. Pois torno a repetir que nos sentimos muito gratos a você, principalmente por tê-la convencido a nos falar sobre a sua gravidez. Era o melhor caminho. Não foi? Foi sim, diz o pai que, até aquele momento, mantivera-se em silêncio. Quando Letícia nos falou, senti uma grande revolta e enorme vontade de castigá-la, mas acabei chegando à conclusão de que melhor seria se a amparássemos. Chamamos seu namorado, conversamos, e ele concordou em que Letícia tenha o filho e que assumirá sua paternidade. Diz que assim que puder, pretende se casar. Virá conversar com você também, Luar. Agradeçamos a Deus por toda essa aventura, então, diz Luar. Ela nos contou tudo o que você lhe disse, Luar. Você foi muito inteligente e salvou a criança, o nosso neto, comenta a Dona Vera. Eu não quis entrar em maiores detalhes com ela, mas não foi somente a criança que eu salvei. Realmente, interrompe, agora, Brandão traço, pode ser que você a tenha salvado de um aborto mal feito. Já ouvi dizer de muitas mulheres que vieram a morrer por causa de um aborto. Não é só por isso também. O que é, então, Luar? É que um crime dessa natureza, fatalmente vem a prejudicar grandemente o perispírito da mãe. O senhor já tem conhecimento sobre o perispírito? Sim, já estudamos a respeito. Pois, então, tudo o que fazemos propositadamente ao nosso corpo material, se reflete em nosso perispírito, não somente pelo prejuízo material de nosso corpo, mas, principalmente, pela nossa intenção no que praticamos. Entendo. Como exemplo, temos o que os sentimentos mesquinhos como os de inveja, egoísmo, ódio, revolta podem provocar nele, não é? Isso mesmo. Quantas e quantas mulheres reencarnam com problemas de ordem ginecológica, sem poderem ter filhos, ulcerações as mais diversas, câncer, enfim, tantas outras enfermidades, provocadas, nada mais, nada menos, por mau uso desse abençoado em outras encarnações. Isso sem falar de possíveis perseguições da entidade reencarnante que teve essa sua oportunidade trancada apenas por motivos fúteis da mãe e, muitas vezes, do pai. Entendo. E quanto a casos em que a mãe corre risco de vida? Pelo que sabemos, devemos, nesse caso, preservar a vida da mãe, como opção. Não entendo do que estão falando, diz Dona Vera. Se a senhora se interessar e quiser conhecer isso que estamos comentando, Dona Vera, diz Brandão, poderemos lhe explicar melhor do ponto de vista da religião que eu e Luar abraçamos, que é o Espiritismo. Espiritismo? Os senhores são espíritas? Luar há bastante tempo já. Eu há algumas semanas, mas já tenho algum conhecimento sobre isso. Gostaria muito de aprender sobre o assunto. Poderá frequentar um curso que começaremos esta semana no Centro Espírita que inauguramos na cidade. Eu gostaria também, diz o homem. Pois estão os dois convidados. Nós iremos, sim. Agora, gostaríamos de ir embora mais uma vez. Que Deus o abençoe pelo que fez com nossa Letícia, Luar. Podem ter certeza de que pouco fiz, seu Pereira. Aliás, tive muita ajuda dos espíritos amigos para falar convenientemente com sua filha. Agradeçam a eles e a Deus que permite esse bendito intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Rezaremos por eles, diz a mulher. E por você também, completa o homem.
Eu lhes agradeço. Bem, já vamos indo. Até mais, Luar. Até mais, seu Brandão. Até mais. O casal se afasta e Brandão aproveita para conversar um pouco com Luar. E, então? Está gostando daqui?